Senhor presidente, nesses 14 meses de governo, nós não temos nenhuma denúncia que atinja o governador do Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, enquanto governador do Distrito Federal. Nenhuma denúncia. Esse governo, ao contrário, ele reviu os contratos que ela feito absolutamente sem nenhum tipo de segurança com o patrimônio público. Economizou milhões. A Secretaria de Transparência do Governo do Distrito Federal, com a sua ação, economizou milhões, revendo contratos que estavam sendo feitos sem que se olhasse o patrimônio do povo de Brasília, ou do povo brasileiro, deputado Danilo Fortes. Nós, além disso, está sendo remetido para a Câmara Legislativa um projeto, que é o projeto para assegurar a ficha limpa também para que os detentores de cargos comissionados. Iniciativa do governo do Distrito Federal, que está criando um mecanismo para assular ou para que nós tenhamos um controle social muito mais intenso. Este governo do Distrito Federal, governo do Partido dos Trabalhadores, este governo reestruturou o Conselho de Saúde, tem reestruturado os conselhos que antes eram chamados, durante o governo do qual participou o deputado Zalci, o governo Arruda e também o governo Roriz, eram chamados para se reunir na sala do secretário. Hoje os conselhos de saúde, o Conselho de Saúde e outros conselhos funcionam na esteira do que prevê a nossa Constituição, controle social. Porque sabemos que se não há controle social, o poder tende a ser absolutista. Então, portanto, este governo tem feito e criou, inclusive, uma Secretaria da Transparência com esse objetivo. Este governo não tem sido acometido por nenhuma denúncia de corrupção. Nós temos aqui o deputado Zalci, que recorrentemente vem com as mesmas denúncias que não atingem o governo do Distrito Federal nestes 14 meses de funcionamento. Mas em nenhum momento aqui é falado das denúncias que nós vivenciamos durante o governo Arruda. A dita Caixa de Pandora que quebrou o Distrito Federal, uma corrupção hemorrágica que obstruiu os poros do Estado Democrático de Direito na nossa cidade, que fez com que a população pudesse sentir na sua pele o que representa a corrupção na sua qualidade de vida, porque a corrupção invade as casas, ela não fica só nas estruturas do Estado. Nós vimos isso durante o governo Arruda. Por isso fiz um projeto para que nós tenhamos a corrupção considerada como latrocínio, porque é roubo seguido de morte. Literalmente, quando se trata da saúde, é roubo seguido de morte, e metaforicamente a morte em vida, quando se retira dinheiro da educação integral, das creches, quando se retira dinheiro da assistência social, quando se retira dinheiro das políticas públicas fundamentais para que nós possamos assegurar a dignidade humana neste país e nesta cidade. Por isso digo que nós, aqui no Distrito Federal, vivemos 14 meses sem nenhuma denúncia de corrupção. O deputado Zalci, que vem aqui, e já veio aqui para dizer, olha o que a CGU apurou. E hoje vem aqui para dizer, olha, mas a CGU não apurou as denúncias que eu disse que ela iria apurar, que a minha auditoria constatou. Deputado Zalci, essas denúncias têm que ser todas apuradas, sem nenhuma dúvida, mas sem a paixão, sem o ódio ideológico, sem termos a fala tecida com o sentimento de derrota nas urnas que foi impetrado a todo o passado que existia aqui no Distrito Federal. Essas denúncias têm que ser apuradas e o próprio governador do Distrito Federal já disponibilizou todos os seus sigilos para que as denúncias possam ser apuradas e que haja respostas absolutamente objetivas para a população e que não deixe sob qualquer tipo de suspeição, qualquer tipo de postura. Tem que se apurar, sim.
Tem que se apurar, sim, e o próprio governador do Distrito Federal tem dito que quer que sejam apuradas todas as denúncias. Mas nós não podemos transformar denúncias que surgem em um discurso que é um discurso ideologizado ou um discurso que vem no sentido de tentar resgatar um terceiro turno que não existirá. Até porque o deputado sabe que já foi acusado de várias denúncias de corrupção também quando foi secretário de Ciência e Tecnologia aqui no Distrito Federal, que originou inclusive estas denúncias de contratação de empresa ou de fundações que não tinham lastro para isso, a construção de uma CPI que nunca conseguiu andar dentro da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Por isso as denúncias, nós queremos que apure todas elas, as denúncias anteriores, as denúncias que estão sendo imputadas ao governador do Distrito Federal. Mas isso não pode fazer com que nós possamos colocar sob suspeição um governo que há 14 meses de funcionamento, que em 14 meses de funcionamento criou a Secretaria da Transparência, abriu todos os contratos, reviu esses contratos, economizou recursos públicos, está impetrando a lei da ficha limpa para os comissionados, está abrindo e disponibilizando todas as informações necessárias para que a população possa controlar os seus próprios recursos e que não tem nenhuma denúncia de corrupção nesses 14 meses. Portanto, deputado Zé Uci, eu faço coro com Vossa Excelência na necessidade de que se apure. Não há auditoria própria, auditoria feita com as cores partidárias, feitas com um posicionamento derrotado nas urnas, mas a auditoria isenta ao funcionamento e atuação dos órgãos deste país que tem feito um trabalho, tanto a CGU quanto o Ministério Público, tem feito um trabalho no sentido de apurar as diversas denúncias de corrupção e os diversos escândalos que tem acometido esta nação. Por isso eu diria que é preciso sim que sejam todas as denúncias apuradas, mas é preciso reconhecer as medidas que têm sido tomadas por este governo no que diz respeito à possibilidade de que nós tenhamos maior controle por parte da sociedade dos gastos públicos e que nós possamos ter maior controle social através do reavivamento, da reestruturação dos conselhos que não existiam de fato aqui no Distrito Federal durante os últimos anos de governo que antecederam o atual governo do Distrito Federal. E digo também, senhor presidente, que venho aqui para dizer sobre a minha convicção cada vez maior da centralidade da pauta dos direitos humanos na agenda nacional. A centralidade. Aqui no Distrito Federal, nós tivemos recentemente, nos últimos 15 dias, 4 homicídios ou tentativa de homicídio de moradores de rua. Nós tivemos 2 moradores de rua que tiveram seus corpos incendiados, levando um deles a óbito. Tivemos agora, nesta semana, no final da semana passada, 2 moradores de rua sumariamente executados. A barbárie atingindo e impedindo que essas pessoas possam ter uma vida humana. E, senhor presidente, isso indica que nós precisamos dar como centralidade, para além da agenda de desenvolvimento nacional, que também tem sido desenvolvida pela presidenta Dilma Rousseff, seguindo a esteira do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para além da inclusão social, da inclusão econômica de parcelas gigantescas de milhões de brasileiros e brasileiras. É preciso que nós tenhamos na agenda deste país o desafio da construção de valores de solidariedade. Que nós tenhamos a desconstrução da morte, que hoje já não se dá pela fome, como historicamente aconteceu nesse país, mas aqueles meninos e meninas que morriam vítimas da fome, hoje não podem ser vítimas da bala ou da morte em vida, das grades ou das drogas, e é preciso que tenhamos a lógica dos direitos humanos que assegura o princípio, que aliás é o fio condutor da nossa Constituição, da dignidade humana, que todas e todos são semelhantes em direitos, que as mulheres
têm os mesmos direitos que carregam os homens, que as crianças têm os mesmos direitos de qualquer ser humano, e dessa mágica condição que possibilita o diálogo mágico entre a nossa finitude que carregamos a consciência dela aqui na Terra, e é o infinito da transformação do sonho, o infinito, o diálogo que o ser humano consegue estabelecer. Por isso, para concluir, senhor presidente, vejo com muita alegria e senti uma enorme alegria na condição de vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos desta casa, que trabalharei junto com o nosso presidente, deputado Domingos Dutra, na perspectiva de dar centralidade à luta por direitos humanos, que é a luta para que todas e todos, independente da condição que carregam, independente de quem amam, independente de como são, possam viver dentro dos princípios básicos da dignidade humana. É preciso eliminar o ovo da serpente que nós temos visto e impedir a naturalização que fomenta e faz com que nós tenhamos um quadro de que existem seres humanos que são menores em direitos ou que são desumanizados, como aqui foi durante a escravidão. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.